A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Neste vídeo gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo da Palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo 15 e 16. A Palavra do Senhor nos fala assim: Então ele voltou ao homem de Deus, com toda a sua comitiva. Ao chegar diante, disse: Agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Porém, Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não receberei. Naamã insistiu com ele para que recebeste, mas ele se recusou a receber. Meus irmãos, aqui esses versículos estão dentro de um texto bem conhecido por todos, um texto que relata a vida de um homem chamado Naamã. Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria. A palavra do Senhor vem nos falando nos versículos iniciais que este homem era um homem bem-sucedido, um homem de confiança do rei, um homem que já tinha ganhado grandes batalhas, grandes lutas. Este homem já tinha concedido para o exército da Síria. A palavra do Senhor também nos relata que esse homem tão bem sucedido no meio da Síria, ele tinha um problema. Este homem, ele porém era leproso. A palavra do Senhor fala que este homem poderia estar bem diante da sociedade, mas quando ele chegava na sua casa, ele se deparava com um problema a qual ele não conseguia se livrar daquele problema, que era a lepra. Mas a palavra do Senhor vem nos relatando, meus queridos, que nenhuma das suas investidas ali, ele traz cativa uma moça judia, para ser serva da sua esposa. Então a palavra do Senhor, ela vem nos falando que quando aquela jovem, ela fica sabendo que seu senhor Naamã tem um problema a qual ele não estava conseguindo solucionar aquele problema. Então ela fala para sua senhora que havia um homem em Israel, que se Naamã chegasse diante daquele homem, aquele homem apenas colocasse as suas mãos diante de Naamã, ele seria curado. Meus queridos, dentro dessa história, dentro desse texto, o que me chama a atenção é esta jovem, porque essa jovem, ela pegou a palavra do Senhor, quando o Senhor disse para nós lá em Marcos: Ide pregai o evangelho a toda criatura. Esta jovem estava ali num lugar diferente. Esta jovem, ela estava ali no meio de um povo a qual ela não conhecia, um povo desconhecido para ela. Não era aquele povo que ela conheceu desde a sua infância, porque ela foi levada cativa para aquele lugar, mas mesmo assim ela não perdeu a sua essência. Ela continuou sabendo o que ela tinha aprendido cá em Israel, ela continuou guardada no seu coração. Por isso a palavra do Senhor vem nos falando, meus queridos, em Salmo 119, versículo 11, o salmista diz ao Senhor: Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meus queridos, essa jovem estava ali no meio de um povo inimigo, mas ela não perdeu a sua essência, ela não se esqueceu que verdadeiramente ela servia o Deus do céu, que verdadeiramente havia Deus em Israel, que havia homem de Deus em Israel. E quando ela viu ali a oportunidade de testemunhar o nome do Senhor, a oportunidade, ela não deixou ela passar. Então ali ela relata, ela testemunha que havia um servo em Israel, que eles serviam um Deus, que se Naamã fosse até aquele servo chamado Eliseu, ele seria curado de sua lepra. Deus querido, eu quero dizer para você, não importa onde você está, não importa a situação a qual você se encontra, qualquer lugar é o momento ideal para você testemunhar o nome do Senhor. Qualquer momento é o lugar ideal para você estar pregando o evangelho, para você estar dizendo que Jesus cura. Essa jovem, ela nos mostrou, ela provou para nós, ela estava querendo dizer que verdadeiramente ela era uma verdadeira adoradora, porque aonde ela estava, não importava o lugar onde ela estava, mas sim o Deus que ela servia estava ali com ela. Porque nós sabemos, meus queridos,
que o Senhor, nós somos templo do Espírito Santo. Não importa onde nós estivermos, o Senhor está conosco para nos entregar a vitória. Então basta nós crermos e confiar que Ele está do nosso lado. Meus queridos, a palavra do Senhor nos relata que a serva, que a esposa de Naamã, quando ela vai até Naamã e fala o que aquela jovem tinha dito, Naamã ali tem uma esperança, ele vê ali uma esperança de sair daquele problema a qual ele estava vivendo por muitos anos. Então ele vai até o seu rei e pede uma carta para levar até o rei de Israel. Então a palavra do Senhor nos fala que o rei dá a carta a Naamã e aconselha Naamã, está levando ali alguns presentes para o rei. Então Naamã sai com sua comitiva em busca da sua cura, em busca de solucionar o seu problema. Eu posso ver aqui, meus queridos, a fé deste homem. Este homem que não era um homem judeu, mas ele creu na palavra daquela jovem. Ele creu que verdadeiramente havia um Deus em Israel que poderia curar, que poderia solucionar o seu problema. Mas, meus queridos, eu posso ver dentro dessa palavra que este homem, ele foi até Israel porque ele não tinha muita escolha, porque ali ele viu a única esperança para estar saindo daquele problema a qual ele estava vivendo. Mas a palavra do Senhor nos fala que quando ele chega em Israel, ele vai até o rei de Israel, entrega a carta do seu rei, glória a Deus, aleluia, entrega presentes, roupas. Então aquele rei de Israel, ele fala que ele não é Deus para que dá vida nem tira vida, muito menos Deus para estar curando ele, e rasga as vestes. Então Eliseu, quando fica sabendo destas coisas, manda o teu servo ir até Naamã e chamar Naamã até a sua casa. Então quando eu vejo na palavra do Senhor, quando o rei, ele rasga as suas vestes, fala para Naamã essas palavras, eu posso imaginar a situação, a frustração de Naamã. Ali ele viu ali a sua esperança valhando, ele viu ali a sua esperança indo embora. Mas quando o servo de Eliseu chega até Naamã, as suas forças, as suas esperanças se renovam mais uma vez. E então ele vai ali até o profeta Eliseu, na esperança do profeta estender as mãos sobre ele e ele ser curado. Então a palavra do Senhor vem nos falando, meu querido, que ali quando ele chega, o profeta Eliseu, ele apenas dá uma ordem para Naamã, um homem tão bem sucedido, o homem chefe do exército do rei da Síria, comandante do rei da Síria. Aqui nós podemos ver que ele está recebendo ordens de um servo, de um profeta, porque Eliseu manda falar para Naamã, para ele estar indo até o Jordão e mergulhando 7 vezes e ele seria curado. Mas nós podemos ver que Naamã se irrita, Naamã fica furioso porque ele esperava uma recepção diferente da parte de Eliseu. Ele esperava que Eliseu o recebesse de braços abertos, que recebesse em sua casa e estendesse a mão sobre ele. Meu querido, eu tenho uma palavra para você. Ei, Jesus, muitas vezes na nossa vida, nós queremos algo da parte do Senhor, nós buscamos algo de Deus, mas Jesus Cristo, Ele quer fazer da forma, Ele quer fazer da maneira que Ele quer. Jesus não quer fazer muitas vezes do jeito que nós queremos, não é o jeito correto, não é o jeito que Deus quer trabalhar na nossa vida, porque Naamã pensava, queria que o profeta Eliseu estendesse a sua mão para ele e ele seria curado. Quando ele recebeu as ordens para estar apenas mergulhando 7 vezes no Jordão, ele se enfureceu. Muitas vezes nós queremos se enfurecer com Deus, porque nós estamos buscando algo da parte de Deus, mas parece que está demorando, parece que Deus quer trilhar outros caminhos. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Deus tem o caminho melhor, Deus tem o caminho certo para estar nos direcionando, para nós estar alcançando aquilo que nós tanto precisamos do Senhor. Porque às vezes, antes de nós recebermos algo da parte de Deus, nós precisamos estar passando por um processo. E Naamã aqui nós podemos ver, meus amados, que Naamã aqui nesse texto nós podemos ver que Naamã ele precisava passar pelo
pelo processo da humilhação. Porque Naamã era um homem orgulhoso, Naamã era um homem que não se humilhava, e aqui era para ele alcançar aquela cura que ele tanto buscava, que ele tanto esperava, foi necessário ele se humilhar para entregar a vitória, para Deus lhe entregar a cura. Muitas vezes, meus queridos, para Deus entregar uma vitória, para Deus estar entregando algo, nem que seja espiritual nas nossas mãos, nós precisamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, porque a palavra do Senhor fala que se nós humilhar debaixo da potente mão do Senhor, Ele ao seu tempo vai nos entregar a vitória. Então não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Então nós devemos estar cada dia mais, meus queridos, nos humilhando na presença do Senhor. Para o Senhor, quando nós nos humilhamos na presença de Deus, nós estamos declarando que nós somos dependentes do Senhor, e Ele entra com providências e entrega a vitória. Aqui nós vemos que Naamã sai furioso, dizendo para os seus servos, para a sua comitiva, que lá na Síria tinha rios melhores para ele mergulhar, e este profeta manda ele mergulhar no rio Jordão, o rio Porco. Mas os seus servos ali conseguem convencer a Naamã, glória a Deus, aleluia, a estar mergulhando. Um dos seus servos direciona a palavra a Naamã e fala para ele: se o profeta tivesse te pedido algo maior, se o profeta tivesse te pedido algo mais difícil, tu não farias? Então por que não faz isso, que é uma coisa mais fácil? Então ali os teus servos conseguem convencer Naamã. Então Naamã desce até o rio Jordão. Eu imagino aquele homem, chefe, comandante do exército do rei da Síria, descendo até o rio Jordão, se humilhando ali para alcançar a sua vitória, para alcançar aquilo que ele buscava do Senhor. Meus queridos, quando Naamã ali ele entra dentro daquela água, começa a mergulhar, mergulha a primeira vez, nada acontece, mergulha a segunda vez, nada acontece. Meu querido, eu tenho uma palavra para você. Muitas vezes nós batemos na tecla 1, 2, 3 vezes, parece que não tem resultado, mas eu tenho uma palavra para você: não desista, prossiga buscando ao Senhor, prossiga se humilhando na presença do Senhor, que Ele ao seu tempo vai entregar a vitória. Vai chegar o momento da sua vitória. Naamã mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, mas nada aconteceu. Mas quando inteirou a 7ª vez, que é a palavra do profeta, que na 7ª vez ele seria curado, na 7ª vez ele foi curado e sua pele voltou ao normal, e então ali ele foi curado daquele problema que estava assolando sua vida. Meu querido, eu tenho uma palavra para você. Você se humilhar na presença do Senhor, os seus problemas vão ser resolvidos, os seus problemas vão ser solucionados, e você vai conseguir alcançar aquilo que você está buscando da presença do Senhor. Glória a Deus. E chega no versículo a qual nós lemos, que aquele homem volta ali e busca na casa de Eliseu e oferece ele presentes, mas aquele homem de Deus, ele não aceita aqueles presentes, porque ele estava fazendo a obra do Senhor. Meus queridos, porque a palavra do Senhor fala: de graça vos dei, de graça vos dai. Então nós devemos estar fazendo a obra de Deus com amor, com carinho. Nós devemos estar fazendo a obra de Deus com o coração somente para o Senhor, não com intenção de receber algo em troca, mas assim de estar dando o que é de melhor, que Deus nos preparou, que Deus nos confiou na nossa mão. Nós estamos entregando ao Senhor e fazendo a obra do Senhor sobre essa terra. Esse versículo, meus queridos, essa passagem da palavra do Senhor para a nossa meditação aqui dentro deste vídeo, eu quero dizer para os irmãos que o Senhor, Ele tem promessas na nossa vida. Basta nós estarmos baixo das potentes mãos do Senhor, que Ele vai entregar a vitória. Basta nós confiar. Nós não gastamos ficar perturbando a nossa cabeça. Nós devemos estar buscando a presença do Senhor, que o Senhor estará conosco do nosso lado, e o Senhor estará nos entregando as grandes bênçãos e as grandes vitórias. E a paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Só
pra te adorar.